Olá, meus amigos do canal Cidadão Celestial, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. É uma grande alegria e uma honra recebê-los aqui para nós darmos continuidade à nossa série de estudos do livro do Apocalipse. Nós estamos fazendo uma série de estudos, já estamos chegando na metade do estudo do livro do Apocalipse. Nós hoje estudaremos o capítulo 13. Então, eu queria convidar você mais uma vez a se juntar a nós e continuar estudando aí importantes temas para o tempo do fim, que é o tempo que estamos vivendo hoje, através do livro do Apocalipse. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, eu deixo aqui o meu convite para que você se inscreva, para que você curta também, né, o vídeo, isso nos ajuda aqui no canal, e compartilhe também se você gostou, para que outras pessoas sejam incentivadas também a estudar a palavra de Deus, o que é muito importante para os dias em que estamos vivendo hoje. Então, o tema do nosso estudo de hoje, nós estudaremos a respeito do capítulo 13, nós vamos dividir o capítulo 13 em duas partes. Estudaremos a primeira parte, uma besta que sobe do mar, e na semana que vem nós estudaremos uma besta que sobe da terra. Então, o estudo ele está imperdível. Se caso você perdeu algum estudo anterior, existe uma playlist aí que foi criada no canal e você pode acessar os vídeos anteriores. O importante é que você assista e se aprofunde na palavra de Deus. Isso é muito importante. Então, fica aqui o meu convite para que você assista aí, caso tenha perdido os nossos outros vídeos. E não deixe de acompanhar esse estudo até o final, porque ele está imperdível. A gente vai identificar, através da palavra de Deus, o que significa essa besta que sobe do mar com 7 cabeças, 10 chifres. Existem muitos simbolismos aí. É importante para nós entendermos todos estes assuntos. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo possa conduzir mais uma vez o nosso estudo. Bom, meus amigos, então estamos de volta aqui para dar início ao nosso estudo do Apocalipse. E nós chegamos então à metade, né, da nossa série de estudos, no capítulo 13. Nós vamos dividir então o estudo do capítulo 13 em duas partes, porque o centro do livro do Apocalipse, ele nos traz ali o ápice do grande conflito entre Cristo e Satanás, né? Então nós estudamos na semana passada o capítulo 12, falando sobre a mulher e o dragão, e nós identificamos então essa guerra que existe, e começou lá no céu, né, com Lúcifer e os seus anjos, que pelejaram contra Miguel e seus anjos. Miguel nós identificamos como sendo o próprio Senhor Jesus Cristo. E agora nós então chegamos ali ao capítulo 13, então como falamos aí no início, nós vamos dividir o capítulo 13 em duas partes. Nós estudaremos hoje a primeira parte, né, a besta que emerge ou que sobe do mar, e na semana que vem nós estudaremos a besta que sobe da terra, ok? Então, como de costume, nós vamos orar, né, pedindo para que o Espírito Santo possa dirigir aqui o nosso estudo. Então, eu convido você, se possível, onde você estiver, para que você possa curvar a sua fronte, fechar os olhos e orar junto conosco. Oremos então. Bondoso Deus, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concede de abrir a Tua palavra e estudarmos mais uma vez o livro do Apocalipse. O Senhor possa nos conduzir este estudo, abrir a nossa mente, o nosso coração, para que possamos receber a Tua palavra, para que possamos entendê-la também, Senhor, com clareza e principalmente aplicar em nossas vidas. Nós te pedimos tudo isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, meus amigos. Hoje, então, nós vamos estudar ali Apocalipse do capítulo 13, dos versos 1 até o verso 9, ok? Que fala, então, a respeito, e nós vamos entender e tentar identificar esta besta que emerge do mar, tentar identificar esses símbolos, toda essa simbologia que é aplicada aqui no livro do Apocalipse, tá certo? Então, desde já, deixa aí a sua Bíblia por perto, né? Para que você possa ler aí os textos. Eu gosto
na verdade, a gente deixa projetado aqui os textos, mas eu acho mais interessante você ter a sua Bíblia na mão e você ler o texto, para que você veja realmente, né, para que você acompanhe a leitura, mas obviamente, se não for possível, você pode acompanhar aqui pelo slide, o que não é o melhor dos cenários. Mas vamos lá. Então, o primeiro texto nós vamos ler, Apocalipse 13, verso 1. Então, João ele escreve: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então, aqui, João ele tem essa visão dessa besta que sobe do mar, este animal esquisito, estranho. Muitas pessoas, quando leem o Apocalipse, ou mesmo quando criança, quando li esse texto, eu ficava com medo, né? Porque você imagina de forma literal um animal com 7 cabeças, 10 chifres, não entendi ali o que significavam 10 diademas, sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Esse animal, obviamente, ele não existe um animal com 7 cabeças e 10 chifres. Então, tudo isso aqui é simbólico, né? Nós não podemos, obviamente, levar isso de forma literal. Então, a gente vai tentar entender o que significam estes símbolos, primeiro identificar o que significa besta na palavra de Deus. Hoje em dia, a palavra besta tem quando você fala besta, normalmente é para poder ofender alguém, né? De forma pejorativa. Mas na Bíblia, besta, a gente vai entender qual é o significado. Que essa besta, então, tinha 10 chifres, a gente vai entender isso também. 7 cabeças, também iremos entender. O que significam essas 10 diademas, as cabeças, nomes de blasfêmia. Ok? Então aqui a gente já começa identificando os simbolismos. Por exemplo, quando a gente vai lá para o livro de Daniel, e o livro de Daniel no Antigo Testamento, ele é muito importante ali para nos ajudar a entender o capítulo 13 de Apocalipse e todos esses símbolos. Aqui a gente já começa a identificar então o que significa besta. Olha lá, se você tiver com a sua Bíblia aí, vai para Daniel no capítulo 7, vamos ler os versos 3 e também o 17. O verso 3 diz assim: 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então aqui você já vê que esta visão que Daniel teve de 4 animais subindo do mar, ele é muito semelhante a que João teve, lá no capítulo 13, verso 1. E no verso 17 está escrito: estes animais grandes, que são 4 reis que se levantarão da terra. Então aqui o texto já está dizendo para a gente que besta, na verdade a gente entende por animal, né? Besta nada mais é que um animal na Bíblia, e significa reis, reinos, nações. Então, aqui a gente já mata o primeiro símbolo de forma fácil, tranquila. A própria Bíblia já nos dá o entendimento. Besta significam reinos, reis, nações que se levantam do mar. Agora vamos tentar entender o que significa mar. O próprio livro do Apocalipse nos dá o entendimento. Quando a gente vai lá para o livro do Apocalipse, no capítulo 17, o verso 15, então abre aí a sua Bíblia em Apocalipse 17, verso 15, está escrito o seguinte: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então aqui o texto bíblico, o próprio livro do Apocalipse, nos dá um entendimento. Mar significam povos, multidões, grande quantidade de pessoas. Então aqui a gente começa a montar, né, as peças do quebra-cabeça. Então a besta que João estava vindo é um reino, um poder que surgiria de um lugar densamente povoado, um lugar com muita gente, com grande concentração de pessoas. Tá? E o que significam os 10 chifres? Vamos lá para Apocalipse. No próprio capítulo 17, quando a gente vai ali para o verso 12, está escrito: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então, os chifres, a exemplo
da besta, do animal, também significam reinos, também significam reis. Então, mais uma vez aqui a Bíblia, a própria Bíblia, está nos apontando o significado. E as 7 cabeças, ainda em Apocalipse 17, verso 9, está escrito o seguinte: aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada, são também 7 reis. Então, tanto chifres quanto cabeças, você veja que são símbolos intercambiáveis, né? São símbolos que podem, que tenham a mesma aplicação, ou seja, significam reinos. Então, aqui a gente começa a entender um pouco acerca dessa simbologia toda. Então, só para a gente poder recapitular de uma forma resumida, então essa besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, que João viu subir do mar, significa um animal que está subindo de um lugar densamente povoado, um poder, né? Um poder que está subindo de um lugar densamente povoado, que significam águas, lá conforme a gente leu em Apocalipse 17, verso 15, e todos esses outros símbolos, chifres, cabeças, significam reinos também, ok? Então aqui nós temos para a gente poder entender esses 10 chifres, Isaac Newton, que foi um dos maiores nomes da ciência de toda a história da humanidade, e também era um homem que estudava bastante a Bíblia, principalmente os livros de profecia, Daniel e Apocalipse. Inclusive ele escreveu até um livro que foi publicado, se eu não me engano, no ano de 1750, a respeito 1733, se não me falha a memória, aí, a respeito do Apocalipse e também de Daniel. Ele identificou esses 10 chifres na besta, né, nas 7 cabeças, como sendo as 10 tribos bárbaras. Nós estudamos um pouco a respeito disso quando nós repassamos os capítulos 2 e 3. Talvez vocês vão se lembrar, mas se você quiser reassistir, seria até bom essa parte específica, porque o Império Romano, na época de João, ele começou a cair, a ruir, após a invasão dessas tribos bárbaras, né? Então, tanto Isaac Newton, que foi um grande estudioso das profecias, quanto os historiadores, tanto cristãos como seculares, eles identificam essas tribos como sendo ali o início da queda de Roma, do Império Romano. Então, Roma não caiu por um outro império maior que lutou, guerreou ali com eles e então, né, os derrotaram. Eles foram caindo aos poucos, né? Algumas partes ali do império foram sendo invadidas por essas tribos, por essas 10 tribos, e essas 10 tribos, 3 delas caíram, e as outras 7 que ficaram deram origem às principais nações da Europa hoje. Ok? Então, essas 10 tribos são identificadas como sendo os 10 chifres que estão nas 7 cabeças desse animal. Agora, essas 7 cabeças, o que significam? Você veja que quando a gente vai para Apocalipse no capítulo 17, verso 9 e 10, se você tiver aí com a sua Bíblia, vamos ler Apocalipse 17, verso 9 e 10, porque o texto ele nos ajuda a entender as 7 cabeças. O texto está escrito assim: aqui está o sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, também são 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Então vamos ler novamente o verso 10. Essas 7 cabeças que no verso 9 está dizendo que são 7 reis, dos quais caíram 5. Então a gente consegue entender e identificar, e a maioria dos teólogos eles identificam essas 7 cabeças como sendo 7 reinos ou 7 nações, impérios, né? Você pode colocar da forma que melhor entender, e perseguiram o povo de Deus ao longo da história. Desses 7 reinos, 5 já caíram. Um existe e um ainda está por vir, né? Nós acabamos de ler isso aqui em Apocalipse 17, verso 10.
e quando o outro chegar, tem de durar pouco. Então, esses cinco que caíram, que são 5 nações que caíram, que perseguiram o povo de Deus ao longo da história, são exatamente o Egito, a Síria, a Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Então, esses, no tempo de João, né, quando ele escreveu o Apocalipse, já tinham passado. Foram impérios que perseguiram o povo de Deus e já tinham caído. Não dominavam mais. Então, o texto continua dizendo que um existe. Quem é esse um que existe? É Roma imperial. Porque no tempo de João, qual era o império que dominava e que perseguiam os cristãos? Era o Império Romano. E o outro ainda não chegou. Depois de Roma imperial, qual foi o poder que perseguiu o povo de Deus depois de Roma imperial, né? Qual foi o poder que perseguiu o povo de Deus durante um bom tempo? Foi exatamente Roma papal. Então aqui nós conseguimos entender essas 7 cabeças nessa besta utilizada por Satanás, esses impérios utilizados por Satanás para perseguir o povo de Deus. Então você veja como a palavra de Deus, ela nos identifica, ela nos traz a resposta e nos traz com clareza a identidade dessa besta, desse poder utilizado por Satanás para perseguir o povo de Deus. Ok? Então esta besta se trata de Roma pagã e Roma papal. Então vamos entender melhor isso. No verso, voltando lá para o capítulo 13, no verso 2, está escrito o seguinte, né? João continua então essa visão e ele diz: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Então essa é a primeira parte do verso 2. Então aqui a gente consegue entender, com base, se a gente voltar lá para o livro de Daniel, nós vamos entender que aqueles 4 animais que surgiram do mar, lá no livro de Daniel, no capítulo 7, o próprio livro de Daniel identifica esses animais como sendo Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, e depois Daniel ele vê um animal grande e espantoso, e a gente identifica esse animal como sendo Roma. Então esses animais, eles aparecem justamente sendo simbolizados como um leão, leopardo, um urso, e depois um animal grande e espantoso que Daniel não conseguia identificar e não conseguia nem assemelhar a algum animal que a gente conhece. Mas vamos nos concentrar nesses 3 animais, o leopardo, porque o texto está dizendo que essa besta que João viu, e ele utiliza, então, os mesmos símbolos, os mesmos animais que Daniel utilizou na sua visão lá no capítulo 7. Então, existe esse paralelo entre o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. Então, a besta que viera semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Então, se nós entendemos o leão, lá no livro de Daniel, como representando a Babilônia, o urso como representando a Médio-Pérsia, Média-Pérsia, e o leopardo como representando a Grécia, essa besta que surge do mar aqui no Apocalipse 13 teria elementos semelhantes a esses 3 grandes impérios que perseguiram o povo de Deus ao longo da história. Essa é a ideia principal que o capítulo 13 do Apocalipse quer nos passar ao utilizar estes mesmos símbolos utilizados lá em Apocalipse. Então, o primeiro animal, a Babilônia, como sendo representada pelo leão com asas, né? Então, Roma, que nós já identificamos como sendo a besta, de Babilônia, Roma copiou a pretensão e o orgulho, ou seja, são elementos comuns aí entre os animais. Ok? O pecado e a transgressão à lei de Deus. Então, de Babilônia, Roma copiou a pretensão e o orgulho, o pecado e a transgressão à lei de Deus. Ok? Por isso que existe, então, esse paralelo entre Roma, que é a besta que nós já identificamos aqui no capítulo 13, e a Babilônia.
Então, a Medo-Pérsia. Da Medo-Pérsia, Roma copiou o culto de adoração no dia do sol, o domingo. O antigo culto persa se chamava mitraísmo, dedicava o primeiro dia de semana à adoração ao deus Mitra, o deus sol. Ou seja, os Medo-Persas, eles tinham no seu, digamos assim, na sua galeria de deuses, que eles adoravam vários deuses, mas um desses deuses era o tal dos Solis Invictus, né? E eles tinham, então, o antigo culto chamado mitraísmo, onde no dia de domingo eles adoravam a esse deus que era o deus Sol. E Roma incorporou esse tal de culto ao deus Sol, o mitraísmo. Roma incorporou nas suas tradições religiosas. Então, eles todos os domingos eles tiravam esse dia para adorar ao deus Sol, né? Então, durante o período do Império Romano, era comum eles praticarem este culto, né, chamado de mitraísmo, onde eles dedicavam, então, o primeiro dia da semana ao deus Sol, ao deus Mitra. Então, não por acaso, até hoje, quando você, por exemplo, quando você vai no inglês, no domingo Sunday, que significa o dia do sol, né, faz uma referência a este período em que os romanos adoravam ao deus Sol. Então, isso tem como origem a Medo-Pérsia, então por isso que João ele utiliza, ele faz esse paralelo entre a Medo-Pérsia e os romanos, o Império Romano. E o que então o Roma tem que ver com a Grécia, representada pelo leopardo? Da Grécia, Roma copiou o sistema de imagens e invocação de santos. Ou seja, quando você pega hoje o Roma papal, né, Roma católica, você tem ali praticamente um santo para cada dia do ano. Ou seja, você tem uma galeria de santos ali e os romanos, eles adoram esses santos. Fazem procissão, enfim. E comemoram, né, dias festivos, feriados, enfim. Então você veja que Roma, eles incorporaram todas essas práticas pagãs nos seus costumes, nas suas tradições religiosas. Primeiro com Babilônia, né, a respeito de transgredir a lei de Deus, de ignorar por total e completo a lei de Deus. Da Medo-Pérsia, incorporou-se o dia de comemoração semanal domingo, como sendo o dia do sol, porque hoje os católicos eles guardam o domingo. Então aí você já tem mais ou menos a ideia da origem, né? O porquê que a maioria, não só os romanos, mas a maioria dos cristãos hoje em dia guardam um domingo, sendo que a Bíblia ela sempre faz menção ao sábado e não ao domingo. Você pode pesquisar em todas as escrituras, em toda a Bíblia, você não vai encontrar nunca um texto que defenda a guarda, né, o dia de descanso ou o dia de adoração como sendo o domingo. Você sempre vai encontrar referência ao sábado. Então foi Roma que trouxe para dentro do cristianismo, primeiro com o Império Romano e depois com Roma papal, Roma católica, a adoração desse dia de domingo. E aí eles utilizam, né, como base a mudança do dia de sábado para o dia de domingo, o fato de Jesus Cristo ter ressuscitado no domingo. Mas isso não é apoiado pela Bíblia em momento algum. E aí, além disso, ainda tem também essa questão, né, do sistema de imagens e invocação de santos, como se o santo, uma vez canonizado, ele foi elevado aos céus e a partir daí ele pode interceder pelos pecadores aqui na Terra. Isso é um absurdo, porque a Bíblia ela diz que o nosso único mediador, o nosso único intercessor é Jesus Cristo. Não existe nenhum santo no céu intercedendo por nós aqui na Terra. Mesmo que tivesse, mesmo que, por exemplo, qualquer santo estivesse no céu, ele não tem o poder e não tem essa prerrogativa de interceder por ninguém aqui na Terra. Então a Bíblia, ela nos diz que o nosso único mediador, a única pessoa, o único que pode
interceder por nós é Jesus Cristo, porque ele morreu na cruz por nós. Então ele tem essa prerrogativa. Então você veja que essa besta que nós já identificamos como sendo Roma em suas duas fases, pagã e papal, eles trouxeram para dentro do cristianismo todos esses elementos e tradições pagãs. Tá certo? E a gente vai continuar entendendo melhor isso. Olha aqui o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 3, verso 5. O texto diz o seguinte: foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Então, essa besta, ela tem uma boca que profere arrogâncias e blasfêmias. Então, primeiro vamos entender isso. O que a Bíblia ela tem a nos dizer a respeito dessa questão da blasfêmia, né? O que é blasfêmia à luz da Bíblia? Quando a gente vai para o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, verso 21, a Bíblia lá nos diz que a pretensão de perdoar pecados é blasfêmia. Olha só o que está escrito, Lucas 5, 21. E os escribas e fariseus razoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Então, estes escribas e fariseus, eles estavam falando a respeito de Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo, ele tinha ali perdoado os pecados de um homem, curado, né, e perdoado os pecados de um homem, e os judeus ali, os líderes judeus, os escribas e os fariseus, eles diziam então que Jesus ele tinha cometido blasfêmia, só que Jesus não cometeu blasfêmia porque ele é Deus. Ele tem o poder e a prerrogativa de perdoar pecados. Agora, olha só, um outro texto no Evangelho de João, no capítulo 10, verso 33. Está escrito o seguinte: responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Então aqui, à luz da Bíblia, nós entendemos que blasfêmia é a pretensão de perdoar pecados, coisa que Jesus fez quando esteve na terra, e também a pretensão de ser Deus. Porque neste episódio em que o texto está mencionando, Jesus Cristo ele dizia ali para as pessoas que o ouviam que ele e o Pai eram um. E aí os judeus ouvindo aquilo, como eles não criam em Jesus, eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Porque dizia que Jesus, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo, mas Jesus Cristo, ele é Deus. Ele é um com o Pai, ele partilha da mesma natureza divina. Ok? Então, Roma, através das suas doutrinas, das suas tradições, eles, através da figura do Papa, principalmente, eles têm essa pretensão. Eles dizem que o Papa ele tem o poder na Terra para perdoar pecados e também ele é o representante de Deus, ou seja, não que ele é o representante de Deus, mas eles acreditam que o Papa é o próprio Deus na Terra. Isso, inclusive, está no Catecismo Romano, né, que é como se fosse ali o livro das doutrinas né, e das normas da Igreja, e naquilo que eles acreditam que eles baseiam a sua fé. Então, isso realmente é algo que, por isso que João ele diz, né, que essa besta tem uma boca que profere blasfêmias e arrogâncias, porque eles têm a pretensão de perdoar pecados, inclusive a Igreja de Roma, a Igreja Católica, eles têm uma doutrina que é a tal da confissão auricular, que é quando você vai ali até um sacerdote, ele fica dentro de uma caixinha, né, de madeira, você se ajoelha ali, confessa os seus pecados, e então ele pede para que você reze o 10 Ave Maria, 5 Pai Nossos, e ali os seus pecados estão perdoados. Isso é um absurdo à luz da Bíblia. É por isso que todas essas doutrinas, essas tradições que são estranhas à palavra de Deus, que foram incorporadas por Roma no meio do cristianismo, são blasfêmias, são arrogâncias contra o próprio Deus.
E aqui o texto continua dizendo que esta besta teria autoridade para agir durante 42 meses. Então nós já entendemos aqui que em profecia, né, os tempos proféticos, em profecia, cada dia profético equivale a um ano literal, baseado em Números 14:34, Ezequiel 4:6 e 7. Então, isso nós já falamos aqui, mencionamos alguns estudos atrás, aqui os textos, né? Em Ezequiel, em Números 14:34, segundo o número dos dias em que esfiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Então, cada dia representando um ano, e Ezequiel 4:6 e 7, mais uma vez o texto ele reforça este princípio, né? Então, aqui, esses 42 meses, no calendário judaico, cada mês tem 30 dias, né? Então, quando a gente pega 30 vezes 42, você chega ao número de 1260. É um período que já foi mencionado em outros textos, no próprio Apocalipse, no capítulo 12, ali no verso... Deixa eu ver aqui, olha, Apocalipse no capítulo 12, no verso 6, o texto diz, né? A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para que nele a sustentarem durante 1260 dias. Então, é o mesmo período que é mencionado algumas outras vezes aí na palavra de Deus. Então, este período, convertendo em anos, nós chegamos ao período de 1260 anos, é o período que nós entendemos como sendo o período de supremacia papal. O período da Idade Média, no ano de 538, um decreto do imperador de Roma Oriental, Justiniano, declarando o Papa, o bispo de Roma, como sendo o líder supremo da igreja. E aí, esse período se estende até 1798, quando ocorre neste ano a prisão do Papa Pio VI, por ordem lá de Napoleão Bonaparte, e ali então finaliza-se esse período de 1260 anos. E o que aconteceu então neste meio tempo foi uma dura perseguição àqueles que desejavam seguir a Deus conforme que está na Bíblia. Então, aqueles que não concordavam com as doutrinas que eram impostas pela Igreja Romana, como, por exemplo, a venda de indulgências, que era praticamente você comprar sua salvação com dinheiro, né? E é por isso que a igreja hoje ela é tão rica, que ela acumulou uma fortuna durante esse período. E tantas outras coisas, como, por exemplo, a intercessão pelos mortos, né? Ou seja, um parente seu morreu, e para que a alma dele não fosse para o inferno, você pagava uma quantia para a igreja, e eles declaravam então que a pessoa, a partir daquela quantia que era paga, ela estaria livre do inferno. Isso é uma coisa absurda também, né? Então, todos aqueles que estudavam a palavra de Deus, aqueles que tinham acesso à palavra de Deus, porque a Bíblia também foi tirada do povo, nós estudamos isso em Apocalipse no capítulo 11, falando a respeito das duas testemunhas mártires, que profetizaram durante 1260 anos, né, exatamente esse período, vestidas de pano de saco. Então nós entendemos que a Bíblia, ela foi tirada do povo, e as pessoas ficavam na ignorância total, ficaram em trevas com relação à verdade, né, e acabavam aceitando essas doutrinas, essas tradições absurdas que eram difundidas pela Igreja Romana. Então, aqui no verso 7 do capítulo 13, está escrito o seguinte: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, você veja que quanto mais a gente vai identificando essa besta realmente como sendo Roma, em suas duas fases, pagã e papal, né, Roma Império e Roma Papal, fica claro que essa besta, de fato, refere-se a Roma. Porque qual foi outro poder que pelejou contra os santos e os venceu? Durante o período da Idade Média, foi instituída a Santa Inquisição. Quantos reformadores, quantos pregadores da palavra de Deus, da verdade, que não aceitavam os absurdos, né,
as coisas que eram impostas pela igreja e batiam de frente com a igreja, ou eles eram convidados a se retratarem publicamente daquilo que eles estavam pregando, que era a própria palavra de Deus, ou então eles iriam morrer. E quantos deles não foram torturados e mortos nas fogueiras? Foram afogados. Então, quantos reformadores que batiam de frente ali com as doutrinas, com os abusos que eram cometidos por Roma, eles não foram martirizados, não foram torturados e mortos nas fogueiras, não foram afogados, enfim, muitos deles morreram, né? E qual outro poder que tinha autoridade, como a palavra está dizendo, sobre cada tribo, povo, língua e nação? O Papa, nessa época de supremacia papal, se você for pesquisar na história, você vai ver que os reis das nações, eles submetiam ao Papa. Então, o Papa, ele tinha o poder de destronar reis. Existe um episódio de um rei alemão chamado Henrique, que ele, ao bater de frente com o Papa da época, o Papa o excomungou e ele correu o risco, inclusive, de perder o seu trono, a sua coroa. E ele, então, ele foi até um castelo onde o Papa estava hospedado, um castelo de Canossa, na Itália, pedir perdão para o Papa, descalço, como um penitente. E nesse período que ele foi pedir perdão para o Papa, era um período de inverno muito rigoroso na Europa, estava nevando e ele ficou 3 dias do lado de fora do castelo, esperando o Papa ir lá e dar o perdão. Ou seja, o Papa o humilhou praticamente ali, né? Então, realmente, isso é história. É história. Quando a gente vai e começa a pesquisar e se aprofundar, você começa a entender o poderio que a Igreja Romana tinha nessa época através da figura do Papa. Olha só o que diz o verso 3, né? Voltando um pouquinho, Apocalipse 13, verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, mais uma vez, lembra que essas 7 cabeças são 7 reis, 7 nações, impérios que perseguiram o povo de Deus ao longo da história, né? Conforme nós lemos lá em Apocalipse 17, 9 e 10. E uma dessas cabeças, então, nós identificamos como sendo Roma papal, e essa cabeça, então, ela foi golpeada de morte. Só que essa ferida mortal, ela foi curada. Então, como é que a gente pode entender uma ferida que foi desferida, mas que depois seria curada? É justamente, o Apocalipse está fazendo menção a este evento. O Papa Pio VI, em fevereiro de 1798, ele foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte em Roma. Então, quando o Papa, imagine essa situação, o Papa, o líder máximo da Igreja Romana, sendo preso. Imagina isso hoje. O Papa Francisco, com todo o prestígio, a popularidade que ele tem, sendo preso. Foi o que aconteceu com o Papa Pio VI, né, no ano de 1798. Então, por isso que a Bíblia está dizendo que essa ferida, que essa cabeça, melhor dizendo, foi golpeada de morte, porém essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E aí, meus amigos, a profecia ela é muito precisa, porque foi exatamente isso que aconteceu. Com a prisão do Papa Pio VI, as pessoas da época, eles falavam, agora acabou, morreu, a Igreja Romana morreu, acabou-se os seus anos de abuso, né, acabou-se ali o poder do Papa, acabou, eles não vão mais se recuperar. Mas o que acontece, olha só o que está em Apocalipse 13, verso 10, né? Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a fidelidade, a perseverança, melhor dizendo, e a fidelidade dos santos. Então, quantas pessoas a Igreja Romana não condenou à morte durante o período da Inquisição? Quantos o Papa não mandou matar? E agora isso aconteceu com ele. Então você veja como a profecia é muito perfeita, né? Se alguém leva para cativeiro vai. O Papa foi preso, foi exilado e morreu no exílio, na cidade de Valença, na França.
e ele foi sepultado como um indigente, praticamente. Isso é história, tá? É história. Se você for para a história, você vai comprovar tudo aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. Então, meus amigos, o texto aqui em Apocalipse 13, verso 8, está dizendo: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Que é exatamente o que está acontecendo hoje. O que nós estamos vendo é a recuperação deste poder, que foi golpeado de morte na Idade Média, no fim da Idade Média, 1798, com a prisão do Papa Pio VI. Porém, aos poucos, né, o poder romano, o Papa, ele vai voltando ao seu prestígio, vai voltando a ter aquele mesmo poder que eles tinham na Idade Média. E o texto está dizendo, né, que todos, né, adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, é exatamente o que você vê hoje. O Papa Francisco, qualquer lugar que ele chega, em qualquer lugar em qualquer país do mundo, ele é recebido como um Deus. As pessoas o adoram praticamente como um Deus, justamente conforme está escrito no texto que nós acabamos de ler em Apocalipse 13, verso 8. Então, meus amigos, esse estudo nos mostra que esta besta que sobe do mar, né, são poderes utilizados por Satanás para perseguir o povo de Deus. E durante toda a história, os 6 poderes anteriores, né, representados ali pelas cabeças, eram impérios, né, que perseguiram o povo de Deus. Só que a última cabeça, que se trata justamente de Roma papal, é um poder diferente porque é uma igreja, é um poder religioso que professa o nome de Jesus. Porém, que tem no seu bojo doutrinário dogmas e tradições que são totalmente contrárias à palavra de Deus. E nós mencionamos algumas aqui. Um dia de adoração falso, que é o domingo, que tem como origem o culto ao deus Mitra lá dos Medos e Persas, foi incorporado pelo Império Romano e passou a ser difundido no cristianismo por meio da Igreja Romana. A questão da adoração aos santos, a palavra de Deus ela nos diz claramente, né? Lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, nós temos os 10 mandamentos, e um dos mandamentos é: não terás outros deuses diante de mim. Então, o que você entra numa igreja romana hoje, o que você mais vê são imagens de santos, são ídolos. E você, então, ora, reza, né, a esses santos, pedindo por eles a intercessão. A própria Virgem Maria. E aqui nós falamos com todo o respeito, sem querer desrespeitar a religião de ninguém, mas aqui nós temos o compromisso de mostrar a verdade para as pessoas. E aí cada um aceita da forma que achar melhor. Aqui o meu objetivo aqui do nosso canal não é forçar a consciência de ninguém, apenas expor a verdade, a palavra de Deus. E aí o Espírito Santo é quem convence, né? O Espírito Santo é quem convence. Eu não tenho poder de convencer, eu apenas falo. E nós temos muitas outras doutrinas estranhas, como, por exemplo, a questão de você interceder pelos mortos, sendo que a Bíblia ela diz que os mortos não sabem coisa alguma. Quando uma pessoa morre, ela vai descansar no pó da terra. Não existe essa de você interceder por alguém que já morreu. Isso não existe. Então são doutrinas que são difundidas pela Igreja Romana, completamente estranhas à palavra de Deus. E a própria questão do Papa, né, como sendo uma figura praticamente divina na Terra, como eles dizem, o seu Papa como sendo representante de Cristo, como pretendendo ser uma ponte, né? Por isso que um dos títulos do Papa é o Sumo Pontífice, né? A ponte máxima que liga ao céu, que liga a Terra ao céu. Mas quem faz isso é Jesus Cristo. Nenhum ser humano pode pretender ter essa prerrogativa.
O Papa não tem esse poder de ser uma ponte entre a terra e o céu. Quem fez essa ligação entre terra e céu foi Jesus ao morrer na cruz. Ele é o nosso representante, ele é o nosso intercessor. Então, quando a gente começa a estudar a Bíblia, quando a gente começa a entender as profecias, nós percebemos tudo isso. É por isso que o texto lá em Apocalipse, no capítulo 13, no verso 5, está dizendo, né? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. E a gente está entendendo tudo isso agora. Então, meus amigos, aqui é uma questão de adoração, né? Como está dizendo o slide aí. A quem que nós adoramos? A quem nós rendemos a nossa adoração? A Jesus Cristo? Ou a qualquer outra pessoa, figura, seja lá quem for? Você veja que Satanás, ele levanta esses poderes, essas religiões falsas para afastar a gente da verdade. Mas se você está assistindo esse vídeo, eu louvo a Deus porque você está tendo a oportunidade de ter contato com a verdade, com a palavra de Deus. E aí, cabe você agora decidir quem você vai adorar, né? Se é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para te salvar, ou se você vai adorar qualquer outro poder, pessoa, autoridade que seja, que tem a pretensão de se colocar no lugar de Jesus, no lugar de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus possa derramar o Espírito Santo sobre a sua vida e que, por favor, você continue estudando a palavra de Deus. Se quiser assistir esse vídeo novamente, pegar todos os detalhes, fazer algumas anotações e pesquisar na história, né? A Bíblia é esse livro maravilhoso porque a história vai nos mostrando realmente as profecias se cumprindo, para que a gente tenha mais certeza ainda de que estamos no caminho certo. E na semana que vem nós vamos identificar a segunda besta, a besta que sobe da terra. Hoje identificamos a besta que sobe do mar, como sendo Roma, pagã e papal. E semana que vem nós vamos entender então essa besta que sobe da terra. Forte abraço, que Deus abençoe você e que você continue estudando a palavra de Deus e buscando praticá-la no dia a dia. E até o próximo estudo.